Então fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Tranquilo? Esse é o primeiro vídeo que eu faço da sequência de resolução de questões das provas do IFES, que está do vestibular para ingresso no ensino médio e técnico. Principalmente para quem está no nono ano aí e quer ingressar já no ensino médio técnico integrado. As questões do IFES, que tá, pessoal, das provas anteriores, no início elas cobravam, por muito tempo se cobrou apenas português e matemática. Tá? Recentemente foi inserido aí também na prova os conhecimentos de ciências e os conhecimentos das ciências humanas, que são basicamente história e geografia integradas. Se a gente pegar ali os conteúdos que caem, tá, de história e geografia especificamente, do edital, são muitos conteúdos, tá? E são 7 questões, então é claro que de todos os conteúdos ali listados, a metade ali não vai cair porque não tem como abranger tudo isso em 7 questões, mas é claro que nós devemos estudar todos esses conteúdos, a maioria deles listados, inclusive eles devem ter sido trabalhados no ensino fundamental, tá? Então se não foram, deveriam ter sido. Então eu estou aqui para ajudar vocês também. Se vocês tiverem interesse, por exemplo, em estudar os tópicos de geografia, podem me contatar aí, manda um comentário, diz eu quero, que eu posso fazer uma promoção muito boa aí, um valor, um preço muito acessível, tá? De início, para passando para vocês aí videoaulas, resoluções de exercício ou até mesmo aulas síncronas, né, na forma de Google Meet, aí, Zoom, enfim, tá? Então, se vocês tiverem interesse, né, mas por aqui por YouTube eu vou me restringir apenas a divulgar aí as resoluções de exercícios, tá? Tá comentando elas e comentando um pouco sobre a prova. Não vou fazer aqui uma sequência de videoaulas ou um curso, tá? Porque não é essa a ideia, mas eu posso fazer especificamente, né, para alguém que tem interesse, né, por um valor bastante acessível, até porque isso leva tempo, né? Então, obviamente. Tá, mas vamos para a primeira questão. A primeira questão, né, que eu vou resolver hoje são duas questões, na verdade, porque a primeira delas é bem simples e as duas elas abrangem o mesmo conteúdo. Tá? O conteúdo que, por sinal, ele é bem trabalhado aqui no canal, é um dos temas do canal, tá? Então são conteúdos de geopolítica. A geopolítica ela cai nas provas, mas ela cabe lembrar que ela é apenas um dos tópicos da geografia. Existem vários outros, né, como a cartografia, como os conceitos básicos da geografia, espaço geográfico, paisagem, lugar, território, que são temas que também estão ali no edital. Tá? Mas essas questões que eu estou trazendo aqui são especificamente do tópico de geopolítica, sobre a ordem global. Tá? Esse aqui é um mapa, por exemplo, essa questão traz um mapa demarcando aqui alguns países, tá? Então aqui embaixo tem uma pergunta, né? Uma das características do capitalismo global é a atual formação de blocos econômicos ou de acordos de cooperação internacional entre países membros. Assinale a alternativa que compreende países que fazem parte do BRICS, conforme destacado no texto aqui. Então, no mapa, primeira coisa que vocês deveriam saber, pelo menos, é a localização de alguns desses países, né? É óbvio que o Brasil ele é o único que está marcado aqui na América do Sul, tá? Então, a localização de países é uma coisa que parece às vezes muito óbvia, principalmente para quem está familiarizado aí com ciências humanas, com geografia, com estudo de mapas, né? Mas eu canso de ver às vezes aluno de 8º, 9º ano que não sabe nem sequer a localização do Brasil, que é o básico do básico, que a gente vê lá nos anos iniciais do ensino fundamental, né? E também tem a localização de outros países, a China, por exemplo, né, um destaque na Ásia, ou a Rússia, que é o maior país do mundo. Então, se a gente já soubesse a localização desses países, já dava para matar a questão, tá? Mas, além disso, a geografia ela não consiste só em saber a localização de países, saber o nome deles no mapa, saber qual é a capital de em qual continente se localiza, né? Mas saber também a relação entre eles, porque o que significa o BRICS? Isso é uma coisa que vocês têm que saber. A gente estuda muito ali no 8º e 9º ano sobre os blocos internacionais, tá? Sobre as associações de países. Que uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que no mundo, tá? No planeta Terra, a gente não tem um governo global. Isso eu sempre falo. Tá? A gente tem um governo aqui a nível federal, Brasil, a gente vota para um presidente da república, para os seus deputados. A gente tem um governo estadual e vota para o governador, para os deputados estaduais. E nós temos um governo aqui municipal da cidade, onde a gente vota para o prefeito e para os vereadores. Mas a gente não faz isso a nível de planeta, a gente não tem um governo no mundo. O que a gente tem é uma ordem global de países, onde aqueles que dominam, né, aqueles que são mais poderosos conseguem impor a sua vontade aí pelo uso da força ou pelo poder econômico, né, pela sua pressão diplomática. Então é isso que acontece, tá? A ONU, por exemplo, ela não é um governo, ela é uma organização que engloba os países onde eles discutem as temáticas globais, tá? Mas não tá longe de ser uma forma de governo. Então,
É isso que se refere quando a gente fala, por exemplo, em ordem mundial, tá? E aqui, esses países destacados no mapa, tá? O que eles têm em comum? Eles fazem parte do chamado Sul Global. Então, se a gente pegar um mapa aí, que eu vou botar na tela, tá? Os países considerados Sul Global, eles englobam todos esses que estão marcados no mapa da questão, com exceção da Rússia, que são países que têm um passado colonial, são países que eles foram colonizados, foram explorados, tiveram suas riquezas saqueadas, tá? Eles sempre tiveram numa posição de subserviência, né? O Brasil, por exemplo, foi uma colônia de Portugal, ali a África do Sul foi um país dominado pelos ingleses, tá? A Índia também e a China foram dominados pelos britânicos no passado, tiveram muitos problemas relacionados à pobreza, o capitalismo tardio, tá? O capitalismo ele se desenvolveu nos países do chamado norte global, primeiramente, que é a Europa Ocidental e os Estados Unidos, tá? Na Rússia também se desenvolveu um pouco depois, mas a Rússia ela foi um império, tá? Então por isso que ela tá dentro ali do norte global também, ela foi um país dominante por muito tempo, ali até a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, né? Então esses demais países eles são chamados Sul Global. Então o Sul Global ele engloba esses países com essas características e o objetivo do BRICS é esse, é englobar países que são chamados de emergentes, ou seja, que o capitalismo está se desenvolvendo neles, eles estão emergindo, eles estão surgindo e criando força, né, aos poucos. A China hoje como principal potência industrial, né, emergindo aí com uma indústria forte. A Rússia se renascendo aí como potência militar, depois de ter colapsado a União Soviética lá nos anos 90, né? E o Brasil como potência agrária, exportador de commodities, de produtos agrícolas, né? Soja, carne de bovina, o petróleo, né? Então o Brasil ele é muito forte nisso, né? E tem um potencial de se industrializar também, né? De industrialização, dependendo aí de como ele conduzia as relações comerciais dele, né? Então a gente tem esses países que compõem o Sul Global. Então o BRICS ele não teria como englobar, por exemplo, a Inglaterra. Por esse motivo a gente eliminaria a questão A, porque além da Inglaterra não estar representada no mapa, né? Mas como eu falo, você não é obrigado a saber memorizar locais no mapa e não é esse o propósito da geografia, né? Então se você não sabe onde fica a Inglaterra, pelo menos tem que saber que a Inglaterra foi um país dominante por muito tempo, e inclusive hoje ela não faz parte dos países emergentes. Tá? A Rússia também, Brasil, Rússia, Iraque, China e Somália. Embora o Iraque e a Somália eles sejam países do chamado aí Sul Global, tá? Eles não fazem parte do chamado BRICS porque eles não estão crescendo, tá? Eles não são emergentes, eles não são não estão num potencial de desenvolvimento econômico no setor primário, ou secundário ou militar, tá? Embora hoje, né, essa questão aqui está desatualizada, a gente esteja tendo uma ampliação do BRICS, então esse bloco ele vai se ampliar com a inserção dos países, tá? Mas atualmente, para todos os efeitos, Somália e Iraque não fazem parte do bloco, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Essa aqui é a alternativa correta. Então esses daqui são os países que compõem o BRICS, até porque cada letra do bloco ele simboliza um país, tá? Que no caso o S no finalzinho significa South Africa, que está em inglês, né? Então Senegal também não seria, né, pelo mesmo motivo, e nem a Romênia, o Canadá, por exemplo, o Canadá faz parte da OTAN, né, do bloco ocidental, é totalmente oposto ao Sul Global. Então lembre, Sul Global é o lado pobre do capitalismo, Norte Global é o lado rico do capitalismo, a parte rica do mundo, né? Nós somos a periferia, e é claro que o BRICS é a parte do Sul Global que está emergindo, que está crescendo, né, e se levantando. Tá, outra questão que eu vou trazer aqui, que é parecida também, que é sobre a ordem global, é essa questão aqui, ó. Ele traz o mapa da OTAN, para quem não sabe o que é a OTAN, tá? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar formada na Guerra Fria, tá? Durante a Guerra Fria, para impedir o avanço da União Soviética, que na época a União Soviética existia, tá? Eles tinham medo de um avanço soviético sobre a Europa. Então aqui na questão, ó, a imagem representa a expansão da Organização do Tratado Atlântico Norte na Europa, uma organização militar de defesa internacional criada com o objetivo de preservar a segurança através de garantias mútuas e de defesa coletiva dos países membros. No contexto da guerra na Ucrânia, é correto afirmar. Tá, eu sugiro a vocês que vocês leiam as alternativas, pausem o vídeo, leiam as alternativas e primeiro tentem deduzir qual é a correta. Se vocês não sabem, né, continuem o vídeo, se vocês sabem também continuem, né, para conferir a resposta certa que eu vou fazer a explicação. Tá, então a alternativa A, não existem laços históricos
entre a Rússia e a Ucrânia, o que justifica a animosidade entre os países. Então aqui ele está fazendo uma questão que exige duplo conhecimento. Exige o conhecimento primeiro sobre o continente europeu, que vocês estudam no 9º ano, sobre os blocos, no caso militar, aí, né, a aliança militar, a OTAN, as alianças militares existentes nesse continente. Tá, o contexto histórico também, que é um tema que liga junto com a história, né, a chamada Guerra Fria, porque a OTAN ela surgiu na Guerra Fria, então você precisa estudar um pouco de Guerra Fria para entender a OTAN, né, e atualidades, né, que a gente fala em geografia também, né, eu sempre, pelo menos quando trato esse assunto, eu falo do que está acontecendo hoje, que no caso é a guerra da Ucrânia, e isso é bem provável que possa cair numa prova, né. Então a alternativa A ela está errada, porque existem sim laços históricos entre Rússia e Ucrânia, inclusive a Ucrânia ela fez parte ali do território russo na época do Império Russo, ela foi criada pelo Lenin durante a União Soviética, então a Ucrânia ela tem uma similaridade cultural, até o alfabeto e o idioma são muito parecidos. Os dois reivindicam o surgimento das suas respectivas civilizações naquela região ali da Ucrânia, chamada Rus de Kiev. Tá? Então essa alternativa está errada por isso. Existem grandes laços históricos. Tá? Rússia e Ucrânia não fazem fronteira. Já começa por aí. Como é que eles não fazem fronteira se são vizinhos? Tá? Fazer fronteira significa isso. Quando o país ele é vizinho de outro, tá? Você pode atravessar ele diretamente a pé, por veículos, né? Então não é. O que tem dificultado o avanço do exército do território russo. A expansão da OTAN no leste europeu e a possível adesão da Ucrânia estão entre as causas da guerra. Tá? Então, a OTAN tem se expandido em direção ao leste. Aula de geografia básica, sabe? O que é norte, sul, leste, oeste? Então, se você está de frente para o mapa, o leste sempre é à sua direita, tá? Então, olha para o mapa e o leste é para lá. Tá? Oeste é para a esquerda, se você está diferente para o mapa. Então, cuidado com as pegadinhas, porque às vezes podem ocorrer. No caso, a OTAN, sim, se expandiu para o leste. Tá? Então, ela estava aqui nessa região que está em preto e foi indo mais para essas regiões onde estão enumeradas aqui no mapa. Então, ela, sim, isso é verdadeiro. E a possível adesão da Ucrânia, né, que a Ucrânia estava querendo entrar para esse bloco, ela estava querendo se desvincular da Rússia e entrar para o bloco da OTAN. Foi um dos possíveis casos da guerra, exato. Tá? Então essa é a principal causa da guerra. Por quê? É como você, né, tá num relacionamento abusivo, né, uma mulher tá num relacionamento abusivo, quer se separar do namorado, mas o namorado não quer deixar, quer ir com outro, né? Então o namorado pega e agride ela para ela não se juntar, não se unir a outra pessoa. Então isso aí foi o que aconteceu mais ou menos. A Ucrânia quis se desvincular da Rússia, todos os acordos que ela tinha com a Rússia e ir pro lado da OTAN. E a Rússia não gostou, né? E também porque a OTAN coloca armas, obviamente o território ucraniano pode ser utilizado para instalação de armas da OTAN mirando a Rússia, então a Rússia também se sente ameaçada nesse sentido. É o que ela argumentou quando ela invadiu a Ucrânia lá, para impedir que ela entrasse para a OTAN. Então essa aqui é a alternativa correta, tá? A guerra não traz prejuízo para a Europa, é falso, né? Totalmente, a Ucrânia já fica no continente europeu, já por si só já causa um problema, né? Pois a perda do mercado russo e a suspensão do gasoduto são compensadas com o apoio dos Estados Unidos. O que é falacioso, né? Porque boa parte do gás que a Europa comprava vinha da Rússia. Tá? Isso aí é uma questão que a gente trabalha também, né? Quando estuda os aspectos econômicos da Europa. Só que com a guerra, tá? O fornecimento do gás é cortado, né? Por retaliação. E a Europa ali, os países da Europa começam a comprar dos Estados Unidos de forma mais cara. Então os Estados Unidos saem ganhando e a Europa sai perdendo, né? E aí o controle da usina de Chernobyl pela Rússia potencializa um conflito nuclear. Tá? O que não está totalmente errado, só que tem um detalhe, a Rússia ela já não controla mais a usina nuclear de Chernobyl. Isso foi ali nos primeiros dias da guerra, né? Então uma alternativa falsa. Tá? Então essas aqui são as duas questões que eu tinha para comentar com vocês, tá? Sobre geopolítica, que inclusive é o tema do canal. Se vocês quiserem seguir acompanhando, ativem o sininho, porque eu vou publicar mais questões comentando questões do vestibular do IFSC, da prova de geografia. Tá? E novamente, se vocês quiserem um curso totalmente personalizado aí, entrem em contato, botem aí nos comentários que a gente troca uma ideia, beleza? Então, se vocês não se inscreveram, também se inscrevam, deixem um like, compartilhem. Eu fico com vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!